Eu estou entre aqueles que têm evitado ficar ouvindo notícia repetidamente, ainda que muitas vezes as escute, porque a gente vai desanimando. Será que a gente, como povo brasileiro, vai aprender a eleger os nossos representantes, aqueles que vão dirigir a nossa nação? Será que em 2018 a gente vai ter uma consciência melhor para eleger? Talvez parte da desesperança que vai tomando o coração é a gente olhar para o próprio Brasil, não só para os líderes, mas para o próprio brasileiro e pensar assim: eu acho que a gente vai repetir os mesmos erros. Será que a gente tomou consciência do mal que está instalado na nossa nação? Quando falo isso, eu estou querendo introduzir o assunto que a gente tem para tratar. Talvez um pouco dessa falta de consciência que rege o brasileiro como um todo para escolher seus líderes termine sendo conduzido, sendo trazido para a própria vida da igreja. Muitas vezes a igreja não escolhe os líderes de uma maneira conscienciosa, ou seja, a partir de uma consciência, mas escolhe a partir de outros termos. Por exemplo, é meu amigo, ou por exemplo, é indicado por fulano. Às vezes a pessoa não percebe que está escolhendo um líder, alguém que vai ser responsável diante de Deus para tomar decisões. E eu posso fazer um paralelo aqui. O nosso sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é também democrático representativo. Ou seja, quando nós estabelecemos eleições e a igreja é chamada para eleger oficiais, tanto presbíteros como diáconos, a igreja está sendo chamada por Deus para escolher aqueles que vão decidir. Nós não somos uma igreja de governo congregacional. Por exemplo, a igreja congregacional tem um governo congregacional. A igreja batista tem um sistema de governo congregacional. O nosso sistema de governo é presbiteriano. É democrático representativo. Nós escolhemos líderes que estão lá para tomar decisões em nosso lugar. E a gente precisa ter consciência a respeito disso. Porque será que escolhemos a partir de um discernimento espiritual e de uma consciência bíblica? Ou será que escolhemos a partir de emoções? Ou simplesmente nós levamos a coisa de qualquer maneira? No primeiro domingo do mês de julho, nós vamos ter um domingo, acredito eu, muito especial. Na verdade, desde a quinta-feira, dia 29, a gente vai estar tendo um módulo aqui sobre espiritualidade com o pastor Ricardo Barbosa. Eu já venho orando a respeito disso há um ano. Faz um ano que eu convidei ele para vir para cá, ter esse tempo conosco. Eu tive um módulo com o Ricardo Barbosa lá em São Paulo. E fui muito abençoado naquele módulo. Homem de Deus, inspirador e inspirativo. A pessoa que traz uma consciência tão clara da presença de Deus, enche o nosso coração. Nós vamos estar quinta, sexta, sábado e domingo aqui, nos 4 cultos, ele vai estar pregando um módulo continuado. Ou seja, é importante que a igreja se inscreva para estar aqui na quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite e no domingo, se você puder, nos 4 cultos, como fizemos aqui com Augusto Nicodemos. Um tempo assim da gente crescer espiritualmente. Ricardo Barbosa é escritor de alguns livros nessa linha de espiritualidade. É um homem assim que nos abençoa muito. É pastor presbiteriano lá na igreja do Planalto, em Brasília.
E eu recomendo assim, fortemente para a igreja que se inscreva para esse módulo para a gente participar. Mas como eu estava falando, no domingo nós vamos ter um momento especial aqui. Acho que vai ser um domingo bem especial. E vamos ter eleição. Durante os 4 cultos vai estar aberto o processo de votação. O irmão que chegar aqui na igreja a partir das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite vai poder se dirigir às urnas para votar. Vai escolher oficiais. E ninguém será responsabilizado pela eleição a não ser você. Porque a eleição, seja aqui ou seja lá nas urnas, as eleições que fazemos daqueles que lideram a nação, lideram o estado, lideram a cidade, nós fazemos assim, indo para as urnas. Mas como escolhemos é que honra a Deus ou não honra a Deus. É fato que qualquer homem que nós votemos é fraco, é incapaz, é pecador, qualquer homem. Mas a gente tem como conhecer, como um amigo meu usa o termo, um pouquinho a vida pregressa da pessoa. Que tipo de vida a pessoa vem vivendo até aqui? Se a pessoa é uma pessoa que caminha com Deus ou é uma pessoa frívola, uma pessoa que nunca se firma, uma pessoa que vai sendo levada por qualquer vento de doutrina, ou mesmo uma pessoa que não vive firmemente os valores do Evangelho. Eu queria convidar você a discernir isso e a conhecer isso. A gente conhecer esses candidatos a oficiais que vamos ter e a participar da eleição com consciência, debaixo de oração e debaixo do discernimento da palavra. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, fala sobre como pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. E essa primeira parte que eu queria que você pensasse comigo é que Deus dotou porções e pastoreio de porções. Significa que igrejas locais, elas são pastoreadas por determinadas instâncias, determinados líderes. E cada igreja local vai ter o seu próprio pastoreio. Isso significa que há uma circunscrição, não só legislativa, porque você quando se matricula, quando você se torna membro de uma igreja, você está debaixo de um grupo de líderes, não só normativa, mas também uma circunscrição espiritual. Significa mais ou menos o seguinte: quando você se torna membro da Igreja Presbiteriana das Graças, você está debaixo do pastoreio da equipe pastoral da igreja, que talvez você conheça um pouco mais, porque normalmente a gente está pregando aqui, mas também você está debaixo do pastoreio de cada presbítero que é eleito. Também está debaixo do pastoreio de cada diácono que você elege. Isso significa que mesmo quando você está viajando em São Paulo, na China, onde você estiver nesse planeta, enquanto você, mesmo fora daqui da região metropolitana de Recife, você está debaixo desse cuidado espiritual nosso. Mas quando você, por exemplo, chega e diz assim, eu estou precisando mudar de igreja, talvez você mudou de cidade, você pede a carta de transferência, ou então você sai dessa comunidade e vai servir numa outra comunidade, porque Deus está chamando você para ir servir em outra comunidade, significa que você está mudando essa circunscrição espiritual. Ou seja, essa liderança daqui, se você mudou de igreja, não está mais responsável diante de Deus pela sua vida espiritual. O pastoreio, conforme Pedro, ele tem um limite, que não é necessariamente o limite físico, geográfico, mas é o limite dessa esfera. E é uma coisa interessante também, que a ovelha, de certa forma,
ela escolhe mesmo a sua liderança não apenas pelo voto. Significa mais ou menos o seguinte: se uma pessoa está dentro da Igreja das Graças, mas diz assim, eu não gosto da equipe pastoral, ela está sendo pastoreada por quem? Ela está debaixo de que liderança? Para que ela está aqui? Talvez ela devesse estar em outro lugar, porque é para pastorear o rebanho que há entre vós, um rebanho. Não adianta essa coisa da pessoa dizer assim, eu gosto das instalações, eu gosto da maneira como o culto é feito, eu gosto de participar daquele ministério, mas você, quando se torna membro da igreja local, você está debaixo dessa liderança local. Significa que esses líderes, seja o pastor efetivo, seja um presbítero, qualquer um dos presbíteros eleito, ou seja, qualquer um dos diáconos eleito, cada um desses líderes responderá diante de Deus a respeito da sua vida. E isso a gente não pode fazer de maneira frívola, de uma maneira qualquer. Há um peso que é demandado diante de Deus, um peso de liderança, um peso de serviço que é demandado diante de Deus para uma pessoa que é líder. Tem que pastorear o rebanho que há entre. Às vezes eu estou por aí visitando outras igrejas, pregando em outras igrejas, e as pessoas conhecem um pouco a vida da Igreja das Graças, e muitas vezes eu sou interpelado, perguntam assim, quantos pastores tem na igreja? Eu falo, tem 5 pastores, 4 pastores. E então as pessoas falam assim, como é que vocês conseguem pastorear? É muita gente para pouquinho pastor. E de fato talvez seja quando o conselho, ou seja, os presbíteros, não são pastores. Mas se a gente considerar que a gente tem um conselho que tem 10 presbíteros e tem mais 4 ou 5 pastores, se a gente considerar esse grupo de 14, 15, para pastorear por volta de 2.000 pessoas, dá para pastorear. Dá para ter uma interação. Há um estudo feito nos Estados Unidos, obviamente que a realidade lá é outra, mas um estudo feito que é citado por Eugene Peterson sobre essa questão de pastoreio, e ele fala uma comunidade de até mais ou menos 200 membros, chegando até 300 no máximo, mas ali por volta de 200 membros, dá para ser pastoreada por um único pastor, dá para saber, para conhecer, para interagir. O que Pedro está demandando da liderança, o que ele está afirmando é, pastoreiem, eu serei cobrado por isso, irmão. E quando falo que serei cobrado, eu sei que Deus me ama. Eu não me sinto diante de Deus como se fosse uma pessoa constrangida, como se Deus estivesse olhando com raiva para mim. Mas eu sinto um peso de responsabilidade imenso. Por vezes, a gente sente esse peso sem nem saber por que estamos sentindo tanto peso. Às vezes, os acompanhamentos da semana, enquanto a gente conversa com um, aconselha outro, a gente ora por uma causa, a gente se sensibiliza com outro, enquanto durante a semana a gente vai vivendo essa vida orgânica, de conhecimento, de abraçar, de sentir um pouco o cheiro da ovelha, a presença da ovelha, a gente volta drenado nas forças. Eu não estou só falando de emoção, irmão. Não é só porque a gente se sensibiliza e se emociona com a emoção do outro. Não é só porque a gente sente a dor que o outro está sentindo. Mas é porque existe uma demanda espiritual. O cuidado não é um cuidado emocional, é um cuidado espiritual, que quer dizer um guarda-chuva maior do que simplesmente as emoções. E não se trata de pastorear, não se trata de ser, de alguma maneira, um psicólogo, ou seja, alguém que profissionalmente está
vou dizer assim, apto para avaliar as questões da alma, mas que também profissionalmente deve se ater a uma divisa, a uma restrição, dizendo que só pode ir até aqui, até o consultório, até aquele momento da entrevista, até aquela conversa, e que não deve traspassar isso, que não deve se sensibilizar junto. Nós não somos psicólogos, nós não somos profissionais, nós somos ministros. E quando nós vamos escolher presbíteros e diáconos, nós estamos escolhendo ministros. E a palavra ministro, tão mal usada no Brasil, a palavra ministro significa servo, literalmente significa servo, como a palavra ministério significa serviço. Por isso, pessoas que são chamadas por Deus e escolhidas para serem líderes no rebanho do povo de Deus, elas são chamadas para pastorear o rebanho que há entre vós. Cada líder de grupo pequeno na Igreja Presbiteriana das Graças é uma extensão do pastoreio do conselho. Cada líder de grupo pequeno, é por isso que a gente precisa conhecer cada líder de grupo pequeno, e não só conhecer, sabendo o nome, mas precisa conhecer a identidade teológica da pessoa. A gente precisa conhecer a razão que funciona, se é bíblica ou se é uma razão simplesmente secular, mundana. A gente precisa conhecer se a influência que a pessoa recebe é a influência da boa teologia, da teologia reformada, ou se a pessoa é influenciada por todo tipo de doutrina que está aí fora. Porque aquela pessoa que vai estar com o rebanho de Deus que há entre nós, ela vai estar semanalmente sentando, ensinando a palavra, cuidando um pouco das contingências das pessoas. Às vezes vai se encontrar num cafezinho, às vezes vai se encontrar em outro momento para orar junto, para pastorear o coração. Essas pessoas que estão lá são uma extensão do pastoreio. E não podem ser qualquer pessoa. Não, mas a pessoa sabe pregar, a pessoa sabe da Bíblia, mas será que tem um coração? Será que a pessoa está ligada de fato à palavra? Será que a pessoa está de fato habilitada por Deus? Ou simplesmente ela tem um talento, um recurso para fazê-lo? Estamos tratando um negócio muito sério. É a noiva de Cristo. Não se trata de simplesmente coisas humanas, instituições. Estamos falando do rebanho de Deus. Estamos falando de um preço altíssimo que foi pago para que esse rebanho se estabelecesse. Estamos falando do significado da cruz. Jesus comprou com o seu sangue um povo precioso, gente linda, santa, gente cheia de Deus, gente que a gente ama de coração. Mas Deus chamou a gente para pastorear esse rebanho, que é a noiva dele. E a gente não pode perder essa dimensão, é a noiva de Cristo. Eu sou amigo do noivo. Eu fui chamado para cuidar da noiva do meu amigo chamado Jesus. E eu não posso perder essa dimensão, não se trata de coisa minha, é dele. Não se trata de alguma coisa fútil para ele, é a coisa mais amada por ele, é a igreja de Jesus. E quando a gente escolhe quem vai liderar, se a gente não traz uma consciência profunda na alma sobre um caminho com Deus, sobre vida com Deus, a gente termina sendo de alguma maneira faltoso e trazendo imenso prejuízo para a vida orgânica da igreja. Por isso, irmão, eu convido, chamo você a ter discernimento espiritual. Porque aqueles que são chamados para serem presbíteros, pastores na igreja, são chamados para pastorear. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Nas reuniões do conselho, temos reunião mensal. Todo primeiro sábado de cada mês a gente tem uma reunião. Demora 4, 5 horas. Às vezes a gente não conclui a agenda, então marca-se outra reunião no mesmo mês para tentar concluir a agenda. E tem assuntos administrativos.
Se a gente tem que trocar o carro da igreja, então é um assunto administrativo. Se tem que comprar um microfone, um equipamento, é assunto administrativo, a tela, reformas, aquisição da casa, assunto administrativo, claro que tem. Mas graças a Deus, porque o conselho dessa igreja, conquanto tenha capacitação para administrar essas coisas, para olhar para elas e tomar tino, tomar direção, graças a Deus que o que mais enche o coração do conselho dessa igreja é quando a gente está falando do rebanho, é quando a gente está falando da vida com Deus, de como, por exemplo, a SAF está vivendo espiritualmente sadia, e aí o conselheiro da SAF chega lá e fala e a gente fica feliz. De quando existe uma viagem missionária dos adolescentes, dos jovens, e de repente a gente vê o povo de Deus inflamado pelo Espírito, e alguém volta e diz, olha, aconteceu isso, e Deus usou e fez, e o conselho então para e ora, e sente a presença de Deus regendo o povo de Deus. Quando a gente fala dos cultos do domingo e vê o povo de Deus faminto, com vontade de aprender, então a gente se alegra. A gente quando fala dos ministérios, do sopão, ou dos grupos pequenos, ou da integração, ou mesmo do departamento infantil, de cada área da igreja, à medida que a gente vai falando, e a gente vai vendo o que Deus vai movendo, e as necessidades, não apenas administrativas, mas as necessidades de pastoreio, a necessidade de condução, de crescimento espiritual, então isso toca o coração do conselho. Porque Deus não pôs uma junta administrativa na igreja. Deus pôs pastores que têm competência para fazer a administração, mas o coração é de pastor. É um coração que quer ver a igreja cheia de Deus. Cheia é de Deus. Pastoreai o rebanho que há entre vós. Então ele passa a descrever através de um tipo de pensamento hebraico, que é um pensamento antinonímico, ou seja, são duas ideias cruzadas para você compor uma mentalidade. Você se contrapõe entre duas ideias, para você ter uma precisão maior sobre a ideia central. Veja o que ele diz, por favor. Versículo 2 diz... Versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. A palavra constrangimento traz a ideia de obrigação. Ninguém deveria ser pastor, presbítero, diácono, por obrigação. Ninguém. É vocação. Quando falamos de vocação para liderar a igreja, não falamos de um desejo da gente ser uma espécie de elite no meio da igreja. Quando falamos de vocação para ser liderança da igreja, falamos de um chamado de Deus para virar tapete, para virar escória, para virar servo, gente que vai servir o rebanho de Deus. E isso não pode ser por obrigação. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Qualquer pessoa que tenha consciência do legítimo pastoreio bíblico, sabe que a tarefa, ela é penosa e sofrida. Sabe que essa tarefa vai levá-lo a lágrimas, vai levá-lo a noites mal dormidas. Todo que vai pastorear sabe que será em alguma maneira tocado na alma, drenado nas suas forças, ainda será alvo de muitas artimanhas e sutis ciladas do diabo, para ele e para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Todo que vai pastorear sabe disso. Então não pode fazê-lo simplesmente porque tem uma obrigação. Eu assumi o compromisso, então eu tenho que ir. O que é que vão dizer de mim? Então eu vou fazer. Em nome de Jesus, não.
Não pode ser por obrigação. Ninguém deveria estar servindo a noiva de Cristo por obrigação. Nós somos amigos do noivo. E o nosso grande privilégio é que o nosso amigo confiou em nós. Não por obrigação, mas ele diz espontaneamente. Mas que tipo de espontaneidade pode ter quando o serviço que temos para fazer, ele é inglório? Que tipo de espontaneidade pode haver quando o que a gente tem para fazer vai demandar da gente desgaste, inclusive emocional? Que tipo de espontaneidade pode haver? Aqui só se trata de uma espontaneidade, a espiritual, de um fogo dentro do coração, do próprio Espírito, enchendo a gente, dizendo assim: serve, espontaneamente serve, dá o teu melhor, te gasta, te põe para cuidar, porque o Espírito enche, porque a razão que funciona é o próprio Cristo, o amigo que nos confiou o privilégio de cuidar o maior tesouro que Ele tem. Ele diz depois: não por sórdida ganância. Essa palavra ganância diz respeito à avidez pelo lucro ilegítimo, mas de boa vontade. Existe, isso aqui está repleto nas Escrituras. Paulo fala sobre poimênica, sobre a arte de pastorear, e ele fala sobre esse risco, o risco da ganância. Pedro fala sobre o risco da ganância. Hebreus fala sobre o risco da ganância. Judas fala sobre o risco da ganância. Alguns pensam: a pessoa ser líder da igreja é bom, porque a pessoa ali fica sobre os outros, aparente, a pessoa se torna mais conhecida, a pessoa vai estar... A pessoa está achando que o ganho é esse tipo de ganho social. Mas no nosso país, a gente tem conhecido uma vergonha nacional chamada pastores. Um escândalo horrível chamado pastores. Quando eu fui trocar de carro, faz 3 anos, quando eu cheguei na concessionária, eu vi o carro lá, o cara falou: quer fazer um test drive? Eu disse: eu quero. A gente foi fazer o test drive. Quando a gente estava fazendo lá, o cara que estava lá, sentado da concessionária, sentado do meu lado, falou: e você, trabalha como? Eu falei: eu sou pastor. Aí ele falou: eu não sei se o seu crédito vai ser avaliado, vai ser deferido. Eu falei: é mesmo? Ele disse: é. A nossa convivência com o pastor não tem sido muito boa, não. Eles dão cheque e não pagam. Amém, irmão? Caloteiro sem vergonha. Caloteiro. A gente tem conhecido pela televisão, irmãos. Eu não estou falando da Globo denunciar, da Band denunciar, dos meios de comunicação, Época, Veja, não sei o que lá, ficar comunicando, não. Eu estou falando de assistir simplesmente o culto que passa na televisão, lá de madrugada. Dessas redes, dessas igrejas que são multimilionárias, que lavam dinheiro. E os caras vão lá e dizem que são pastores. E eu estou falando, irmão, de uma penca deles, e não apenas dessas igrejas que já são conhecidas, mas eu estou falando de igrejas que há entre nós que não tem nem nome, e que os nomes muitas vezes são alternativos, porque aqueles que são pastores se auto-intitularam pastores, porque de fato nunca foram chamados por Deus. Porque é mais fácil aparentemente você abrir uma bodega chamada igreja, do que você abrir uma bodega chamada mercado.
Porque tem muita gente que olha para a igreja e fala assim: isso é um filão de mercado, isso é uma oportunidade. Se eu tiver uma boa lábia, se eu souber ensinar de qualquer jeito a Bíblia, e as pessoas tiverem, se eu tiver carisma e as pessoas se animarem comigo, eu vou tirar dinheiro delas. Não por uma ganância sórdida. Abra, por favor, sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu queria ler com vocês isso aqui, porque é seríssimo, seríssimo. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Só passar as páginas aí. Eu vou ler. Diz assim a palavra: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim como também haverá entre vós, vê só, falsos mestres. Ele está falando dentro da igreja, inclusive dentro de igrejas locais, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Surgirão entre vós falsos mestres que vos introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. E como se tem falado mal do evangélico, como se tem falado mal da igreja evangélica, por causa de falsos mestres, homens que induzem a heresias libertinas. E continua dizendo assim para nós, versículo 3: também esses mestres, movidos por avareza, essa ganância sórdida, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína e completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo chamado Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, lá em Sodoma e Gomorra, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Ora, esses todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, na sórdida ganância, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta.
Esses tais, falando dos mestres, falando desses avarentos, desses de sorte da ganância, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, arrogantes, palavras de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Irmãos, o que Pedro está falando aqui é sobre esses falsos pastores, esses líderes que entram e começam com ardil e sutilezas a envolver o rebanho, engoldando no caminho de injustiça, para praticarem aquilo que não convém à santidade, nem convém à vida de Deus. Não brinque com isso não, irmão. Não brinque. Se tem uma das coisas que certamente afligirá o pastoreio, certamente será isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, especialmente na sua segunda carta, ele cita claramente o nome daqueles personagens, naquele momento da história, que tinham sido seus companheiros de jornada, mas que agora estavam pervertidos por causa de sórdida ganância. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 diz: não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Ou seja, faz porque é isso que tem que fazer. Voluntariamente, boa vontade. Por último, o versículo 3 diz: não como dominadores. A palavra dominadores diz colocar sob o seu domínio, sujeitar-se, subjugar, dominar, manter em sujeição, domínio sobre, exercer senhorio sobre. E essa é outra fonte de corrupção na liderança da igreja. É quando, em nome de uma suposta santidade, ou em nome de uma suposta liderança, a gente passa a determinar o que a pessoa pode ou não pode fazer. Em vez de lhes ensinar o caminho da justiça e o caminho da piedade, passa a reger a coisa conforme regras e normas humanas. Eu conheço igreja, eu conheço pastor, eu conheço comunidades gigantes de mais de 20 mil pessoas, cujo cada membro tem pelo menos uma pessoa que é chamada de discipuladora. E aquela discipuladora é quem diz: você pode namorar, não pode namorar. Você pode ir para o cinema, não pode ir para o cinema. Você pode fazer, não pode fazer. Isso é um domínio. Isso não é crescimento espiritual. Quando a gente fala em determinados círculos sobre discipulado, muita gente diz assim: opa, estou fora. Esse negócio de discipulado é eu ficar debaixo de um jugo, de um domínio dos outros. Em vez de eu crescer e ter consciência espiritual e piedade e vida com Deus, eu vou ter o tempo todo que está perguntando à pessoa: eu posso fazer? Não posso fazer? Eu vou? Eu não vou? O que é que eu faço? Como se eu fosse uma espécie de criança e nunca crescesse. Não como dominadores, mas tornando-vos modelos do rebanho. A palavra modelos diz aqui, marca de uma pancada, um golpe, uma impressão que foi deixada ali. Também uma figura formada por um golpe, uma imagem, uma figura. Diz assim, é um ensino que expressa a essência e a substância da religião e que representa para a mente como o modo de fazer, de descrever, como um conteúdo de uma carta. Pedro está dizendo assim:
em vez de você dominar, imprima um molde. Porque o que Paulo escreve é: não vos conformeis com esse século, não toma a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ou seja, em vez de você tomar a forma do mundo, Deus pôs modelos, formas dentro da igreja para que o povo de Deus se aperfeiçoe à imagem de Cristo. Modelo. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E qualquer pessoa que vai pastorear, qualquer pessoa que vai liderar, pessoa que vai ministrar o louvor, que vai cantar aqui, que vai tocar ali, pessoas que vão aparecer diante do rebanho, precisam ser modelo. Gente que pode dizer: sejam meus imitadores, conviva comigo, veja o molde, a forma de Cristo, veja o que Cristo impregnou no meu ser, veja a vida de Deus habitando no meu coração, na minha prática, na minha conversa, na minha história. Veja! Eu preciso dizer para você, irmão, nenhum de nós, eu falo isso com o maior temor, e Deus sabe o medo que passa no meu coração, nenhum de nós está livre de tendo sido bênção até hoje, amanhã se tornar um desgarrado. Nenhum de nós. Porque Himeneu e Fileto eram amigos de Paulo e serviam, mas Paulo diz: eles me abandonaram e eles se tornaram traidores. Nenhum de nós, irmãos, nós podemos caminhar. Eu falo como pastor, eu posso caminhar como servo, caminhar seguindo o que o Senhor quer, até hoje e amanhã eu posso perverter-me. E certamente, se eu me perverter, quantos serão engodados no erro pelo caminho que eu vou? Deus tenha misericórdia de mim, como tenha misericórdia de você. Por isso, a gente precisa consciência espiritual para eleger liderança. Então o versículo último que a gente leu, o versículo 4 diz: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa, uma glória que não vai perder o brilho. Interessante, porque ele diz: pastorear o rebanho é muita luta, é muita dor, mas depois ele diz no final: olha, o amigo de vocês está chegando, e quando ele chegar, ele vai trazer um presente para vocês que vai valer tudo isso. Os levitas no Velho Testamento, quando foram chamados para ser a tribo que regeria a vida espiritual de Israel, Deus disse para eles: vocês não terão herança na terra, vocês não terão um pedaço de terra onde vocês possam construir uma tenda. A herança de vocês será o Senhor. Ainda hoje, a herança daqueles que servem de fato ao Senhor é o próprio Senhor. Quando Ele vier, eu espero, eu e todos aqueles que de fato são servos, são chamados por Deus para serem pastor, eu espero naquele dia que Ele olhe para mim e fale: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entre agora no gozo do seu Senhor. A coroa inacessível posta na minha cabeça, assim como será posta na cabeça de todos aqueles que foram chamados. Presbíteros, diáconos, aqueles que foram chamados para serem líderes de grupos pequenos, aqueles que foram chamados para liderar o louvor, aqueles que foram chamados para serem modelos de rebanho. Cada um desses, quando comparecer perante Jesus Cristo, um dia se serviram a Deus com todo o coração e com humildade, servindo como modelo e não por causa de alguma sorte da ganância que tinha no seu coração. Esses todos receberão de Jesus um abraço, uma coroa e uma glória que nunca será tirada. Glória a Deus. Estamos caminhando para isso, irmão. Eu espero que sim. Por isso, peço a você que ore. Mas ore mesmo. Senhor, quem tu queres para ser liderança da igreja? Quem tu queres? E no primeiro domingo de julho, peço a você, compareça
e vote. Mas a gente vai ter os cultos normais. Ou seja, você não só vai chegar aqui para votar, você vai chegar para cultuar e para adorar. E adorando e cultuando, você também vai lá votar. Vamos orar, irmãos. Queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá já. A gente vai orar e vai se preparar para a ceia do Senhor agora. Queria convidar os presbíteros também para virem para cá, nos ajudar na distribuição dos elementos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu, abençoou e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também pegou o vinho, o cálice, e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Mas discirna se você é corpo, faz parte do corpo, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Queria convidar você a participar da ceia, irmão, como quem diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero servir ao meu irmão, eu quero me entregar, eu quero ser útil nas tuas mãos, fazer na tua vontade. Vamos orar. Ó Deus, Tu que és Senhor, exaltado, elevado, digno, merecedor, queremos dar a Ti toda a honra e glória, e queremos que nesse momento da ceia, sejamos abençoados fortemente no nosso coração. Livra-nos do mal, Senhor Deus, e nos abençoa no nome de Jesus.